Olá meu amigo, olá minha amiga, olá meu irmão, olá minha irmã. Mais uma vez estamos de volta para falar um pouquinho da Palavra de Deus. Você sabe o que diz lá em Atos 15? Atos 15 trata da primeira assembleia que aconteceu na igreja, né? Então diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvá-los. E no versículo 2: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Então, meus irmãos, o que fala este capítulo? Este capítulo, ele vai tratar de algumas orientações que os cristãos tinham ainda da lei. Então, eles diziam assim: olha, para que você seja salvo, é preciso você se circuncidar. Só que, naquele momento, aquele hábito, ele era do povo judeu. A circuncisão era do povo judeu. E, nesse contexto, se tratava dos estrangeiros. Já eram aqueles novos cristãos convertidos que não tinham nada a ver com a origem judaica. E eles estavam impondo que eles cumprissem os rituais e os costumes judaicos. E, naturalmente, seguindo mais à frente, lá no versículo 28, Paulo, após ser orientado por Deus, ele diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. E dessas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. Lá no versículo 10, vamos começar pelo 9, diz assim: e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Nesse versículo, Pedro se levanta e fala essas palavras. E no 10 ele fala o seguinte: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar? Pedro, que estava também presente, ele quis dizer o seguinte: olha, vocês estão cumprindo a lei na risca que nem os nossos antepassados conseguiram fazer. Nós não conseguimos fazer, mas aqueles que são nossos discípulos, nós quisemos impor para que eles façam. Então, meus amigos, lá no 11 diz assim: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. A Bíblia, ela fala em Eclesiastes o seguinte: a moderação em tudo é boa. Diz assim: não seja nem demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Aí vem a pergunta logo a seguir: por que destruirias a ti mesmo? E às vezes a gente está caminhando em caminhos que são muito difíceis de caminhar. Queremos ser super-homens, mas nós não somos super-homens. É bem verdade que temos nossas limitações, temos coisas que devem ser feitas, como diz aqui no versículo 29, mas o que tinha a ver aquilo dos novos cristãos terem que ser circuncidados? Semelhante modo, às vezes também, nos nossos dias, estão impondo uma carga muito pesada aos cristãos e um fardo que nem os cristãos de outrora
carregaram, nem nós carregamos, mas nós queremos fazer com que o nosso irmão carregue. Nós queremos que o nosso irmão seja superado. Queremos, às vezes, dar para o irmão na igreja uma carga que nem nós conseguimos suportar. Em que sentido? Você chega na igreja, se o irmão não te der a paz do Senhor ou não te cumprimentar, mas esse irmão não me cumprimentou. Mas não tem dias que você também está aí que não estou querendo falar com ninguém, eu estou querendo ficar quietinho. Não é por isso que você é ou não pior do que ele, nem ele é pior ou não do que você. Se o pastor não parar lá na porta para te apertar a mão, mas o pastor hoje nem olhou para mim, ou então se o presbítero falar alguma coisa, ou então não falar, simplesmente passa por você, está lá com problema lá na vida dele, porque todos nós temos problemas, não? Esse presbítero aí é um nojo. Ou então um irmão aí, mas esse irmão aí um dia fala comigo, outro dia não fala. A gente não pode querer dos outros aquilo que a gente não pode fazer. E ainda que a gente possa fazer, a gente tem que entender que as pessoas têm... Cada um tem uma característica diferente das outras. Às vezes tem uma pessoa que ela não fala muito, mas não é porque ela é cebosa, é porque ela é tímida, entendeu? Às vezes a pessoa é tímida, é insegura. Isso acontece muito. E aí a gente fica querendo, por exemplo, que o líder, por exemplo, ele não erre. Pô, o líder é ser humano. O líder vai ao banheiro, faz pum, fica doente, dá dor de barriga, a esposa tem desavença com ele, que é normal, de ser humano, o esposo tem desavença com a líder, temos as dificuldades de tratamento entre os grupos familiares. Agora, então por que a gente está exigindo tanto dos outros? A gente tem que exigir menos dos outros. E procurar a gente mesmo entender as dificuldades e as limitações de cada um. Porque às vezes a gente sabe que a igreja é local de quê? De arrumar a casa. Se você já tivesse com a casa arrumada, se você já fosse santo, você não precisava ir para a igreja não. Você não precisava buscar Deus não. Mas é ali que é o lugar. Você vai no hospital, você encontra gente sã, só aqueles que trabalham lá, mas mesmo assim às vezes tem algum probleminha de coluna, problema de cabeça, às vezes tem. Na maioria das vezes o pessoal está doente, está buscando consertar alguma coisa. Quem está na igreja também é a mesma coisa, e até os que trabalham, eles estão procurando melhorar, e cada dia na nossa vida a gente vai ter que tentar melhorar mais. E outra coisa, não proceda de acordo com o que as pessoas te falam que você tem que proceder. Ah, se fosse comigo eu fazia isso, se fosse comigo eu fazia aquilo. Não faça isso não. Faça de uma outra forma. Mire-se naquilo que Deus fala contigo, naquilo que Deus cobra de você, naquilo que Deus exige de você. Porque cada um vai dar conta de si a Deus, individualmente. Não adianta na hora que você chegar para Deus, vai falar, Deus, mas fulano falou para eu fazer aquilo. Mas aí vai dizer para você, e se ele te dissesse para tu pular no buraco, tu ia pular? Você ia pular? Não, né? Então não vai nessa não. Não vai nessa não, porque de bonzinho e de coitadinho, o inferno está cheio. Vamos nos policiar nesse sentido. E eu falo isso não é só para você não. Para mim também. Eu também preciso desse policiamento. Tentar melhorar cada dia. Sabe por quê? Porque o meu compromisso, o teu compromisso, ele não tem que ser com aquele que te olha todo dia. Ah, mas eu estou desanimado com a igreja, que eu vi uns irmãos fazendo isso, outros irmãos fazendo aquilo. Mas cada um tem sua vida. O caminho que a gente trilha rumo ao grande dia em que nós veremos Jesus face a face, alguns caminham a passos largos, outros caminham a passos lentíssimos, outros caminham normalmente e outros vão ficando pelo caminho.
outros vão entrando no meio do caminho, é como se fosse um ônibus. Agora você fala, mas já não tem nada a ver com isso, é uma metáfora. Bom, não vamos ser idiota de não entender que o que eu estou falando é uma metáfora. Como se fosse um ônibus. Às vezes o sujeito fala que é um ônibus, não, mas não pode comparar. Gente, pelo amor de Deus. Se a gente não conseguir fazer uma metáfora, a Bíblia está cheia de metáfora. Então é isso aí. A gente tem que olhar para nós mesmos. E, na verdade, o caminho que a gente está procurando, o caminho ao grande dia, ele não importa se o teu irmão, se a tua irmã, ele está caminhando mais lento ou mais rápido que você. Agora que a gente não pode parar. Então, nós temos que caminhar na mesma direção.